Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos para mais uma aula sobre chocolate incrível. Eu sou Fábio Correia, especialista em chocolate, e eu vou trazer hoje para você a resposta de uma pergunta que talvez seja bem comum no seu dia a dia com chocolate, que é: chocolate ou cobertura? Qual que eu devo escolher para o trabalho que eu vou realizar? Hoje eu vou mostrar para você algumas características dos dois tipos de produto. A gente vai tirar várias dúvidas aqui com relação a isso. E aí, ao final dessa live de hoje, desse encontro, você vai saber como escolher. Muitos de vocês têm dúvidas com relação a chocolate. Inclusive, eu quero já deixar aqui uma coisa, já vou polemizar hoje já, tá? Eu quero saber, vamos ver, acho que a rosa vai aparecer melhor ali. Eu vou deixar uma frase aqui, uma afirmação, para no final da nossa aula a gente voltar nessa frase e a gente conseguir entender, interpretar e até discutir a respeito com outras pessoas. Então, vamos lá, vou escrever aqui. Vou escrever com essa daqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Antes disso, gente, esse camarada aqui, ó, é estreia. Meu primeiro Flipchart. Tô me sentindo agora, tô me achando importante dando aula no Flipchart. Não que a minha parede não seja massa pra caramba, né? Top. Mas, ó, vocês estão estreando junto comigo no Flipchart, tá bom? Vamos lá, vamos escrever nossa frase aqui, polêmica. Vê se dá para ler aí. Não fica legal para ler assim não, hein? Vamos escrever então com essa daqui. E aí? O verde ficou bom aí? Primeira coisa da nossa aula de hoje, já para você começar quente comigo. Não existe chocolate nobre, beleza? Vamos fixar essa frase, essa afirmação na nossa cabeça, porque ao longo da nossa aula nós vamos voltar nela depois, no final, na verdade, para a gente falar sobre isso aqui, ok? Então, por favor, escrevam para mim aqui embaixo nos comentários: não existe chocolate nobre. Se você concorda ou se você discorda, independente se você concorda ou não, escreve aqui embaixo para mim: não existe chocolate nobre, para a gente saber que você está me ouvindo bem. E vamos para a nossa aula. Tá subindo olhinhos assim, dúvidas. É para polemizar. Não é para polemizar não, é porque eu sei que esse assunto é polêmico. Só fiquem com isso, tá? Eu vou falar de outras coisas primeiro e ao longo da aula vocês vão entendendo. Qual é a diferença? Vou colocar aqui. Vamos falar um pouquinho das diferenças chocolate versus cobertura. Para a gente saber escolher qual vai ser o produto que a gente vai utilizar, antes da gente escolher, a gente precisa de ter uma série de informações na cabeça, e eu costumo dizer, inclusive, que a gente tem que ter uma série de informações correndo nas veias, tá? Correndo nas veias. Por que correndo nas veias? Porque à medida que você vai fazendo, né? Todo dia você faz, todo dia você fala disso, todo dia você estuda, e olha aqui, estuda, todo dia você estuda, naturalmente as coisas vão ficando
na veia, né? Vai correndo nas suas veias. Assim como falar, andar, dirigir para quem dirige, andar de bicicleta, para quem é fluente, falar inglês, português, né? Então, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Chocolate e cobertura. Quais são as diferenças? Você ouve dizer que a cobertura é feita com gordura vegetal, certo? Certo. Então vamos colocar aqui, ó. Francisco Lígia. Salut Ligia, ça va bien? Feliz aniversário. Merci beaucoup. Gordura vegetal. Ó, vegetal. Escrito assim. Assim não tá legal. Tá bom, não tem problema. A gente vai dando um jeito. Vai ficar tudo rosa então. Beleza? Porque as cores que eu tenho aqui não vão ficar tão legais no Flipchart, que é verde, rosa e o outro é amarelo. Quer ver? Olha só. Ela escreveu em francês, eu não consegui dizer não. Tá? Mas deve ser feliz aniversário. Merci beaucoup. Je vais te contando. Nem sei se estou falando certo, mas para quem não conhece francês, eu estou falando bem, tá? Vamos lá. Você ouve dizer que cobertura utiliza gordura vegetal e chocolate utiliza manteiga de cacau, certo? Só que, meus amigos, qual é a gordura vegetal que você vê, que você sabe que é utilizado na cobertura? Eu vou falar uma, tá? Só uma. Até mesmo porque a gente não precisa conhecer as gorduras vegetais para poder saber fazer chocolate. Você não precisa conhecer as gorduras. Você precisa saber a diferença entre elas. Então, a gordura vegetal usada em cobertura, a mais usada, é a gordura de palma. Gordura de palma. Essa é a mais usada. Mas existe uma outra gordura vegetal que você também conhece, mas essa não é usada na cobertura. Essa aqui, ó. Manteiga de cacau. Uai, como assim, Fábio? Gordura vegetal, manteiga de cacau? Cacau não é um vegetal? Não vem lá do cacaueiro e tudo mais? É uma gordura vegetal também. Só que convencionou-se, né, no linguajar popular, que gordura vegetal é a que faz a cobertura e o chocolate é com manteiga de cacau, mas manteiga de cacau é também uma gordura, tá? Então, aqui a gente vê que no conceito inicial a gente não vê muita diferença. Porém, existem diferenças sim, tá? E a gente vai ver isso agora. A primeira diferença, que é a mais óbvia, que é a mais clara, que está estampada nos rótulos, né, nas embalagens de chocolate, é que a cobertura você não precisa fazer a temperagem. O que é a temperagem? É a pré-cristalização da manteiga de cacau. Logo, se isso aqui não é manteiga de cacau, você não precisa fazer. No caso da cobertura, existe uma forma de trabalhar que a gente vai falar mais para frente. Chocolate, você precisa fazer a temperagem. Muito óbvio, muito claro para quem já trabalha, para quem nunca viu, para quem está começando agora, talvez não seja, tá? Essa é a primeira diferença. Mas vamos lá. Existem outras diferenças que talvez não estejam no seu campo de visão, mas que você sabe. Você simplesmente não pontuou, tá? Quais são essas diferenças? A primeira delas, sabor. A manteiga de cacau tem um sabor mais agradável ao paladar. E nesse caso, gente, é mais agradável independentemente se você gosta da cobertura, tá? Não depende do seu querer, não depende do seu gostar da cobertura. O sabor da manteiga de cacau é mais agradável ao paladar. Segunda diferença.
aroma. Manteiga de cacau tem um cheirinho de manteiga de cacau, tem um cheirinho que lembra cacau, tem um aromazinho que vem e participa, esse aroma participa do nosso chocolate, tá ali integrado. A gordura vegetal, e eu vou aqui, apesar de você já saber que os dois são gorduras vegetais, eu vou continuar me referindo como gordura vegetal e manteiga de cacau, tá? Pra gente não confundir mais ainda as coisas. Então o aroma na manteiga de cacau é mais agradável, tem um cheirinho peculiar, particular, e a gordura vegetal não, tem um aroma, um cheiro um pouco esquisito, um pouco estranho, tá? Ponto importante, ó, textura. Textura das duas também é uma diferença. Manteiga de cacau, ela é macia, ela é mais macia, ela é mais sensível. E a gordura vegetal, as outras gorduras vegetais, elas são um pouquinho mais duras, menos sensíveis, principalmente quando a gente fala de calor, né? A manteiga de cacau é muito mais sensível ao calor do que as outras gorduras vegetais. Eu estou olhando para cá para poder olhar minha colinha, que eu fiz uma série. Sempre que eu vou fazer live, eu faço uma série de anotações de tópicos para eu não esquecer de nada aqui para vocês, tá? Outra diferença interessante, ponto de fusão, PF. Ponto de fusão. O que é ponto de fusão? Isso aqui é um termo que a gente traz da engenharia, das ciências exatas. Quem trabalha com essas áreas de exatas sabe o que é. Ponto de fusão é a temperatura específica onde determinada substância, no nosso caso as gorduras, elas começam a derreter. Ou seja, em qual temperatura que a manteiga de cacau começa a derreter? X. Esse X é o ponto de fusão da manteiga de cacau. Assim como também para gordura vegetal e assim para qualquer coisa. Para água, para óleo, qualquer coisa que tenha um ponto, ferro, madeira, começa a derreter naquela temperatura, aquela temperatura chama-se ponto de fusão. E o ponto de fusão da manteiga de cacau e das outras gorduras vegetais são diferentes. A manteiga de cacau tem um ponto de fusão aproximadamente 34 graus. E as outras gorduras acima de 37. 37 ou mais, vou botar aqui. Algumas 37, outras 38. A manteiga de cacau também não é exato não, tá? Ela pode variar de 32 até 34. E aqui a gente já tem um ponto interessante, se você parar para analisar. De novo, todas as coisas que eu falo, todas as aulas que eu dou, é para ensinar você, ou melhor, induzir você a raciocinar as coisas. Ou seja, nesse exemplo, eu digo que a manteiga de cacau tem um ponto de fusão de 34 graus e as outras de 37. Qual dessas duas... Eu devia ter feito uma outra pergunta antes de fazer a que eu vou fazer, mas que seja, vamos lá. Vou voltar e vou fazer a pergunta que eu deveria fazer. A minha temperatura corporal é normalmente de 36 graus. Qual é a sua temperatura corporal normal? Normal. Escreve para mim aqui. 36, 36,5, 36,2. Escreve. Por que eu estou perguntando isso? Se a manteiga de cacau tem um ponto de fusão de 34 e as outras têm um ponto de 37, qual das duas gorduras você acha que vai colocar na boca e derreter? Eu acho que você respondeu manteiga de cacau. Sim, se ela tem 34 graus como ponto de fusão, o nosso corpo está pelo menos a 36, você botou na boca, o chocolate começa a derreter. As outras gorduras, as coberturas fracionadas, né? Elas têm ponto de fusão acima de 37. Então, a menos que você esteja com uma febre de 38 graus, né? Se você estiver em condições normais, essa cobertura vai levar
bem mais tempo para começar a derreter na sua boca do que a manteiga de cacau. Existem pessoas que têm temperatura corporal de 37 ou próximo disso. Beleza, elas vão sentir a cobertura começando a derreter quando bota na boca. Mas aí essas mesmas pessoas, quando botarem a manteiga de cacau, é botar na boca e derreter bem. Então dá para sentir também na boca, tá? Lógico, eu inclusive recomendo que você faça testes aí na sua casa, que você compre chocolate, compre cobertura e faça uma espécie de degustação para você mesmo, para você começar a entender do assunto, né? A gente é tão carente de informações como essa, a gente tem tanta gente que não entende e não passa isso daqui pra gente, que eu passar é uma coisa que eu gosto muito, mas eu gostaria ainda mais que você também tivesse a sua própria experiência, ou seja, compre um pedacinho, uma barra de chocolate, uma barrinha de cobertura, senta, fala, vou fazer a minha degustação de chocolate. Coloca um na boca, sem mastigar, sem nada, fica só alisando o chocolate ali com a língua no céu da boca e tudo mais, a bochecha, e depois coloca o outro. Você vai notar essa diferença que eu acabei de falar aqui, tá? E uma outra diferença também bem notória, eu tô com medo dessa tinta bater no meu domo, é a qualidade. A manteiga de cacau, ela é um insumo, eu não vou dizer um produto, porque a gente não produz a manteiga de cacau. Na verdade, a gente extrai a manteiga de cacau. Ela é um componente, melhor dizer, né? Ele é um componente rico do cacau. Já as outras gorduras vegetais não são tão ricas assim. Eu não quero falar a palavra nobre para vocês não confundirem essa questão de chocolate nobre, tá? Então eu quero dizer o seguinte, a manteiga de cacau tem mais valor agregado do que as outras gorduras vegetais, tá? Isso não sou eu quem digo, é o mundo que diz, o mercado. Então, esses são algumas diferenças até agora, tá? A gente está só no primeiro ponto da nossa aula, a gente tem bastante coisa para ver. Esse é apenas o primeiro ponto e esses são apenas algumas diferenças entre manteiga de cacau e as outras coberturas, tá? Tudo bem até aqui? Coloca para mim, dá um ok aqui embaixo para eu saber que você está me acompanhando e que está tudo legal. Vamos para o nosso segundo ponto e eu vou fazer minha primeira virada de folha de flipchart e espero que dê tudo bem. Recentemente eu vi um cara que foi fazer isso, o flipchart caiu no chão. Ah, menino! Beleza, vamos para o nosso segundo ponto. Ponto 2. Aqui a gente vai começar a entrar na pergunta. Qual escolher? Eu tenho vários tópicos, tá? Eu coloquei vários pontos e a gente vai enumerar esses pontos. Por quê? Quando a gente vai escolher alguma coisa, como eu disse, a gente precisa entender daquela coisa, né? Quando a gente vai falar de alguma coisa, a gente precisa entender daquela coisa. E para a gente escolher qual produto vai usar, na verdade, chocolate ou cobertura, a gente precisa entender daquelas coisas que eu falei que tem que estar correndo nas veias. E a gente precisa de alguns critérios para escolher. Eu não sei se você já parou para analisar, mas sempre, em tudo na sua vida que você vai escolher, você tem critérios. E normalmente, quando são escolhas fáceis, né, escolhas do dia a dia, você acaba não pensando nesses critérios, mas eles existem dentro de você. Quer um exemplo? Quando você acorda, levanta da cama, você, de alguma forma, escolhe se você vai primeiro fazer o número 1, se você vai escovar o dente. Você, quando abre o guarda-roupa,
As mulheres não, né? As mulheres costumam parar e pensar mesmo, mas os homens, eles não pensam. Ele abre o guarda-roupa e pega a roupa que está na frente, mas instintivamente existem alguns critérios na sua cabeça que você está usando para poder escolher. No caso de chocolate da cobertura, esses critérios também têm que ficar automáticos, né? Como eu disse, correr nas veias. Aliás, nossa hashtag da aula, hashtag correr nas veias. Ó. Escreve na parede. É isso. Dá para escrever de amarelo. Ó. Hashtag. Dá para ler? Dá pra ler, dá pra ler, dá pra ler. Sim. Ali também, aqui. Dá. Hashtag. Tão forte, mas dá. Correr nas veias. Não é nas veias, hein? Hashtag correr nas veias. Então, para a gente saber o que escolher, a gente precisa conhecer alguns critérios. O primeiro critério que eu coloquei aqui, critério número 1, primeiro, é um critério composto, tá? De qualidade e gosto pessoal. Esse primeiro critério tem a ver com qualidade do produto em si. Se é um produto melhor ou pior. Mas o que é um produto melhor ou pior? Se a gente voltar lá naquelas características que eu falei da manteiga de cacau e das outras gorduras vegetais, você vai ver. O que a gente vê aqui na qualidade? O que a gente olha quando a gente está pensando em qualidade? Sabor, textura. Quais foram as outras coisas que eu botei? Sabor, textura, aroma, qualidade em si, né? Facilidade de derretimento na boca, tudo isso está aqui dentro de qualidade. E eu coloquei junto, no primeiro tópico aqui, o gosto pessoal. Por quê? Existem pessoas, apesar de eu não acreditar muito, mas tem gente que diz que prefere cobertura. Na verdade, o que eu acredito se alguém diz para mim que prefere cobertura, para mim é porque ela ainda não provou o outro lado. Mas enfim, gosto pessoal, respeito. Então, primeiro critério, eu vou analisar qual é a qualidade que eu quero para o meu produto e vou ver se eu gosto ou não daquilo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ficou claro até aqui? Qualidade e gosto pessoal. O segundo item, eu vou jogar ele para depois. Eu vou trazer um outro item aqui na frente, vou mudar a ordem que eu coloquei. Vou colocar o segundo item. Segundo critério. Vai ser finalidade. Finalidade de uso. Que critério é esse? Se eu vou fazer um produto, por exemplo, onde o meu sabor principal é chocolate, na minha opinião, não vale a pena a gente usar cobertura, porque o sabor principal é chocolate. Exemplo, um recheio de bolo, um brigadeiro, uma ganache, um recheio de bombom. Tudo onde o chocolate é a estrela do negócio, né? Onde, eu vou comprar não sei o que lá de chocolate. Porra, ups, foi mal. Foi mal não, eu falo assim, fazer o quê? É de chocolate, então tem que ser chocolate, tá? É um critério que eu acredito que você tem que levar em consideração também em segundo lugar aqui. Se você vai, por exemplo, esse é primeiro, né? Vou até escrever aqui, sabor principal, vou botar aqui, ó. Sabor principal. Segundo subitem aqui do segundo critério se você vai, por exemplo,
Cobrir doces. Você vai cobrir, por exemplo, um pão de mel. Qual que eu vou usar? Eu não estou aqui para dizer escolha chocolate ou escolha cobertura. Estou aqui para mostrar as diferenças e a escolha você que vai fazer. Se você vai cobrir doces, no caso um pão de mel, né, do nosso exemplo, você tem a opção de usar o chocolate, derreter, fazer a temperagem, cobrir o seu pão de mel, ou você tem a opção de fazer isso com a cobertura. O que você precisa analisar? De novo, a gente volta na qualidade. O sabor daquela casquinha ali em volta do meu pão de mel é importante para mim? É importante para quem eu estou vendendo, para o meu cliente? Se é importante, quanto mais sabor de chocolate, melhor. Se não é tão importante, tudo bem, não tem problema você usar uma cobertura, né? Se é irrelevante para você. Se esse sabor dessa casquinha do pão de mel, você acredita que não vai interferir nas suas vendas, por exemplo, ou na percepção de valor do seu cliente, tudo bem. Então, cobrir doces é uma finalidade de uso. Uma outra finalidade. Cobrir bolos. Você pode cobrir bolos com ganache, você pode cobrir bolos com chantilly, com buttercream, você pode cobrir bolo com o que você quiser. Mas vou te dar um exemplo de bolo que se usa bastante isso. Ó. É o tal do... que nem tá tão na moda assim mais, né? Mas ele existe e eu vejo ele por aí sendo feito. Drip cake. Eu tenho uma história engraçada assim. Seria cômico se não fosse trágico e vice-versa. Uma vez, eu conversando com uma pessoa que faz bolo muito bem, decora o bolo muito bem, fez drip cake na época, a gente estava no auge do drip cake na época, e ela me pediu, a gente ia fazer uma gravação, ela me pediu para comprar alguns ingredientes para ela gravar aquela cobertura ali para o drip cake. E ela pediu cobertura fracionada. Falei, não preciso comprar cobertura fracionada. Tem um monte de chocolate aqui no meu estoque, só você pega e usa. Relaxa. Não precisa ser cobertura fracionada. Não precisa. Eu tenho um monte de chocolate. A gente faz a ganache aqui e você joga aí no drip cake. Não, Fábio, precisa ser cobertura sim, porque com chocolate a gotinha do drip cake desce e não para. Ela vai descendo até embaixo. Eu não consigo fazer a gotinha vir até um lugar só e parar. Falei, opa, como é que é? Não consegue? Tá, não, mas vamos usar chocolate. Ainda tentei, né? Não quis ser assim e tal. Não, mas tudo bem, a gente faz o chocolate. A gente faz uma proporção de ganache específica para isso e tal. Não sei. Não bateu o pé, não quis a cobertura. Beleza, fez com cobertura. Só que, meus amigos, se você me acompanha de algum tempo, ou se você já viu o meu vídeo sobre ganaches, tá? No meu canal do YouTube, um vídeo chamado Destruindo Ganaches, você vai entender que para qualquer finalidade que você quiser uma ganache, você consegue criar a sua própria receita de ganache. Para esse caso aqui, do drip cake, se ela tivesse aceitado a minha sugestão de fazer com chocolate, porque eu não precisava comprar outras coisas, eu tive que comprar uma barra de 1 kg de cobertura para usar 200 gramas. Se ela tivesse aceitado minha sugestão, a gente teria feito um balanceamento da ganache para que a gotinha chegasse em tal ponto e parasse. Seria simples. Tá? Então, outro exemplo, cobrir bolos. Outro exemplo de uso. Pequenas decorações. Muitas vezes você vai fazer uma decoração para um bolo, para uma torta, para uma sobremesa individual, onde o chocolate não é a estrela, não é o sabor principal. Nesse caso, você tem a opção de fazer assim com chocolate, ou você tem a opção de fazer com a cobertura. A diferença é o trabalho que você vai ter com o chocolate de fazer a temperagem e com a cobertura não, tá? Mas tem que saber que
se você vai entregar uma coisa para o seu cliente com uma decoraçãozinha lá de cobertura de chocolate, o seu cliente pode querer comer aquela decoração. E qual vai ser a experiência que você quer passar para ele? Se tá ok para você usar cobertura, tá ok para você usar cobertura. Se para você, vamos imaginar, hein? Vou dar um outro exemplo. Há um tempo atrás, na época que eu tinha a minha loja aberta, eu vendia bastante sobremesa para restaurante. E tinha um restaurante que era um restaurante chique. Tão chique que eu vendia um petit gâteau para eles por R$7 e ele revendia lá por quase 30. Era chique mesmo. O bolinho, tá? Só o bolinho. Mas o exemplo que eu ia dar não é do petit gâteau, não. É só para você entender que o restaurante era chique. Eu vendia outros doces. Uma dessas sobremesas, dessas outras que eu vendia, tinha decoração de chocolate. Tinha um palitinho de chocolate em cima do chocolate, da sobremesa. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser a experiência do cliente desse restaurante, que vai saber que sou eu que faço as sobremesas, né? Porque o restaurante fala, nesse caso, tá? Não em todos. O cara vai num restaurante bacana, ele não sai de lá sem gastar no mínimo R$300. Eu sei porque eu já fiz essa experiência. Ele não sai de lá sem gastar no mínimo R$300 para 2 pessoas, come uma senhora sobremesa deliciosa e a decoração da sobremesa é de cobertura. Você pode causar uma má impressão em toda a experiência. Então eu quero que você veja que neste cenário, nessa situação, por mais que seja fácil trabalhar com cobertura, porque não precisa fazer temperagem, não caberia, tem que ser chocolate. Mas podem ter outras situações onde você está vendendo o doce, que é o meu próximo item aqui de exemplo, que é o local de exposição. Se você vai fazer um doce que ele vai ficar, por exemplo, tem gente que faz bombom para vender na rua, no sinal. Como é que a pessoa vai ficar debaixo do sol o dia todo com um chocolate um produto feito com chocolate? É mais complicado. Então, a depender da finalidade, cadê aqui, ó? Finalidade de uso, você consegue escolher o chocolate ou a cobertura. Denise aqui falou que já aconteceu com ela. Um ovo de Páscoa de colher com decoração com cobertura. O cliente percebeu e eu não tinha ideia de que faria diferença. Nossa, arrepiei, cara. Nossa senhora, arrepiei mesmo agora. Tá vendo só o exemplo? Isso aí, muito obrigado, Denise, né? Muito obrigado. Para ninguém achar que é coisa... Ela é aluna nova. Seja bem-vindo ao curso Chocolate Master. Para ninguém achar que é coisa da minha cabeça e que eu estou tentando empurrar vocês a trabalhar só com chocolate, tá? Acabou de receber aí uma prova, um depoimento. Então, o local de exposição, né? Até mesmo o público faz diferença se você vai escolher chocolate ou cobertura. Terceiro ponto, terceiro critério, é exatamente esse que eu acabei de falar. Ó, é a seleção do público. Como assim seleção de público? Muita gente, eu ouço isso diariamente, fala para mim, Fábio, meu público não compra chocolate. E afirma, meu público não compra chocolate. Eu poderia afirmar o contrário. Mentira, mentira, mentira. Sabe por quê? Você atrai o que você oferece. Para tudo na vida. Se você é aquela pessoa que fala assim, nossa, mas eu não tenho condições de fazer isso, eu não sei. Ah, eu nunca aprendo a andar de bicicleta. Ah, nossa, eu nunca falo inglês, Quanto mais você ficar falando isso, mais você atrai. E a mesma coisa funciona aqui para a nossa cobertura e para o nosso chocolate. Fábio, meu cliente não compra chocolate. Fábio, meu cliente não compra chocolate. Não compra chocolate.
Ele não compra chocolate porque você não faz chocolate. Ele não compra chocolate porque você não oferece chocolate. Ah, eu ofereço sim, Fábio. Eu ofereço chocolate sim. E ofereço a cobertura também. Pô, pode até oferecer os dois, mas vamos saber oferecer os dois, né? Seleção de público tem tudo a ver com qual produto você vai escolher. Ah, não, Fábio. O meu público é classe C e D e eu não tenho como vender chocolate para classe C e D. Mais ou menos, ter como tem. Mas vamos imaginar que meu público é C e D e é cobertura. Ótimo, você definiu um nicho de mercado e seguiu com ele e vai ter sucesso com ele e vai ganhar muito dinheiro com ele. Ah não, Fábio, eu quero vender para quem tem dinheiro. Quantos de vocês aqui agora querem vender para quem tem dinheiro? Para quem não se importa em pagar mais caro por um produto bom, desde que esse produto seja bom. Escreve aí para mim. Então, se você vende produtos de menor valor agregado, só vai comprar de você quem tem condições de comprar produtos de menor valor agregado. Se você vai vender produtos de alto valor agregado, vai atrair gente que compra produtos de alto valor agregado. Mas tudo tem que ser coerente, inclusive a sua imagem, inclusive a sua comunicação. Se você agir, se comunicar, aparecer, se portar como a pessoa que quer vender para o público XYZ, você vai atrair aquele público, tá? Então, seleção do público é um ponto que você leva em consideração para escolher qual produto você vai usar, cobertura ou chocolate. Não só eu vou usar cobertura, então eu seleciono esse público, mas o inverso, não. Eu quero esse público e aí por isso eu vou usar a cobertura ou o chocolate. E agora, que era o segundo tópico que eu joguei para o quarto, porque eu acho que pode ser o mais polêmico, e eu gosto de dar essas cutucadas também, porque eu acho que a gente só passar a mão na cabeça, se eu estiver aqui só para passar a mão na sua cabeça, eu não te ajudo em nada na sua vida, né? Então eu estou aqui para te dar um tapinha assim nas costas, para não dizer um tapinha na bunda assim, e te jogar para frente, te jogar para o alto. Quarto critério que faz a gente escolher se usa chocolate ou cobertura. Conhecimento técnico. Conhecimento técnico também é um critério que você usa, e você não só usa como você às vezes nem sabe que usa, né? Mas conhecimento técnico é um critério que você usa para definir se você vai de cobertura ou de chocolate. Sabe por quê? Eu também recebo diariamente comentários, eu converso com as pessoas, eu converso com vocês que estão me assistindo agora, eu converso com quem me acompanha no Instagram, no Facebook e tudo mais. E uma das coisas que eu mais ouço é: eu não faço trabalho com chocolate porque eu não sei fazer temperagem. E saber fazer temperagem é conhecimento técnico. Isso é um critério. Mas, Fábio, tá, tudo bem. A pessoa não sabe fazer temperagem e ela não tem culpa e tal, não sei o quê. Beleza. Quem não sabe pode aprender. Basta querer, tá? Muitas vezes, a gente não tem o conhecimento técnico da temperagem e por preguiça, a gente continua sem ter porque é fácil trabalhar com cobertura. Só que essa mesma preguiça te traz consequências, como seleção do público. Se você quer vender para quem ganha dinheiro, não adianta querer ficar vendendo cobertura. Se você quer volume ao invés de margem, tudo bem, você vai para cobertura, tá tranquilo, tá? Agora, você falou, Fábio, que ia ser um ponto polêmico, e eu não vi polêmica aí. Vai vir agora. Quando a gente não tem conhecimento técnico, tudo bem, a gente não sabe fazer temperagem e vai. Agora, muitas das vezes,
você arruma isso como desculpa. É uma desculpinha. Eu faço, mas eu não sei muito bem fazer, então eu falo que eu prefiro fazer com cobertura. Eu já ouvi, eu faço com coberturas meus produtos porque o meu público não compra chocolate, ou seja, a mesma justificativa sendo usada como mimimi para não usar chocolate. Calma, não adianta querer tacar coisa em mim, me bater, não fica nervosa. É a realidade. Existem pessoas, não estou dizendo que é o seu caso, mas eu já vi, tá? Que fala que não consegue vender para o público A, porque o povo não compra. Inventa qualquer outra coisa aqui nessa finalidade de uso, mas quando a grande verdade é que ela simplesmente não sabe trabalhar com chocolate. E não tem nada de errado com isso. Eu já fui um cara que não sabia esquentar água. Eu já fui um cara que não sabia fritar ovo. Tá? Então, esses aqui são 4 critérios, podem existir outros, tá? Eu separei esses 4 critérios, na verdade o segundo tem um bocado de coisa, que você usa para escolher chocolate cobertura. Esse é o segundo ponto da nossa aula. Vamos para o terceiro. Pessoal, comenta aqui embaixo, diz como é que tá aí, tá bacana, tá todo mundo entendendo junto comigo. Vamos para o terceiro ponto. Por que a cobertura eu não preciso fazer a temperagem? E por que o chocolate precisa fazer temperagem? Ó, na estrutura do chocolate, né, se você pudesse olhar ele pelo microscópio, você ia ver na estrutura dele a manteiga de cacau. E na estrutura da manteiga de cacau, você ia ver uns camaradas chamados cristais. A gordura vegetal fracionada também tem cristais na gordura, também é composta de cristais, composta das coisas similares à da manteiga de cacau. Mas por que a gordura fracionada não precisa de temperagem e o chocolate precisa? A manteiga de cacau é da natureza dela, da manteiga de cacau, na formação dos seus cristais, uma determinada organização, uma determinada ordem entre eles, onde eles estão estáveis quando estão numa determinada temperatura por um certo tempo. Então é como se a gente tivesse várias molequinhas, eu falo molequinhas porque eu acho engraçado, tá? Mas são moléculazinhas, unidas umas às outras, bem próximazinhas umas das outras, estáveis, de mãos dadas, que é como você pega o chocolate, igual tá aqui, ó, ele tá durinho, ó, tá? Está com os cristais estáveis. Tanto a manteiga de cacau quanto a cobertura fracionada. Só que na manteiga de cacau, quando a gente derrete o chocolate, essas molequinhas, elas se desestabilizam. Elas vão ficando mais distantes uma das outras. Por isso que o chocolate derrete, beleza? Isso também acontece com a gordura fracionada. Só que, quando a gente reduz essa temperatura, isso aqui, ó, vamos botar assim, essa fase aqui é, vamos dizer, temperatura ambiente depois de um tempo, né, depois que já está cristalizado e durinho. E aqui a gente está no ponto de fusão. Todo mundo lembra o que é ponto de fusão. Depois do ponto de fusão, a gente vai reduzir essa temperatura, tanto do chocolate quanto da cobertura, né? E aí esses cristais vão se aproximar de novo, não tão próximos quanto aqui, mas não tão distantes quanto aqui, ok?
Para o chocolate, ou seja, para a manteiga de cacau, a gente ainda precisa de mais uma etapa aqui, na verdade aqui, ó, no meio do caminho, para trazer eles desse estado para esse. Esse meio do caminho chama-se, popularmente, temperagem. Para coberturas fracionadas, depois que você está no ponto de fusão, você passa para essa outra fase sem precisar de temperagem. Porque os cristais da manteiga de cacau são assim pela natureza deles. Eles precisam ser desestabilizados, depois eles precisam reestabilizar até um determinado ponto para que a gente continue com o chocolate fluido e possa modelar do jeito que a gente quer. A cobertura não. Você derreteu, você precisa, ó, detalhe importante, quem usa cobertura. Muitas vezes você já ouviu que cobertura você precisa derreter e usar, certo? Se você ouviu isso, cuidado porque você está fazendo errado. Cobertura também tem temperatura de uso, tá? Esse é um ponto para você também ficar intrigado comigo. Quer uma prova? Eu vou te provar que cobertura também precisa de temperatura. Se você estiver aí na sua casa agora, levanta de onde você está, vai buscar a cobertura e olha na embalagem atrás, se for uma cobertura decente, né? Vai estar lá escrita temperatura de derretimento, e aí já começa por aí, né? Precisa de temperatura para derreter, não é só colocar até ficar líquido. E vai estar lá escrito assim também, ó, quando chegar em tantos graus, pode aplicar. É uma temperatura de aplicação. Cobertura tem isso também. Tá? Então, por que um precisa e outro não? Porque a estrutura é diferente. Agora a gente vai voltar na nossa primeira pergunta da aula. Depois de tudo que você viu, eu vou escrever aqui de novo. Não existe chocolate nobre. Não existe chocolate nobre. Não existe chocolate nobre. Se alguém está falando isso para você, está errado. Não existe chocolate nobre. Se existisse chocolate nobre, existiria chocolate pobre, né? O que existe é chocolate e só, ponto, definido. Fábio, de onde você tirou isso que você está rindo? A galera que já te segue no início da live já colocou. Pois é. Fábio, você que está dizendo isso? Não sou eu. Vamos lá. O que é chocolate, gente? Vamos aprender certo. O que é chocolate? É o produto obtido da matéria-prima cacau, onde na sua composição existe manteiga de cacau mais massa ou pasta ou líquor, independente do nome que você queira dar, porque cada empresa pode usar de um nome diferente. Manteiga de cacau, massa, pasta ou líquor de cacau, que é a mesma coisa, e também cacau em pó. Cacau em pó faz parte da determinação de chocolate. Eu vou até riscar esse negócio aqui, ó. Não existe chocolate nobre. Para ser chocolate, tem que ter manteiga de cacau, massa de cacau, chocolate em pó, não necessariamente os três, tá? Não obrigatoriamente os três. Existe... Vamos lá. Vou entrar fundo agora com você no porquê que não existe chocolate nobre. Presta atenção comigo, porque isso faz diferença até para suas vendas. Se você mostrar para o seu cliente que você sabe do que você está falando, você vende mais. Eu sou prova disso, tá? RDC 264 é uma resolução de diretoria colegiada da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC 264, que é o número dela, determina que para ser chocolate,
além daquilo que a gente já viu, o produto ainda tem que ter, no mínimo, 20% de sólidos de cacau para chocolate branco, no mínimo 20% de sólidos de cacau para chocolate branco e no mínimo 25% de sólidos de cacau para os demais chocolates. Isso quem determina não sou eu, não é você, não é fulaninho ou fulaninha que te ensinou, é a Anvisa. Isso aqui é uma lei antiga, tem caráter de lei, né? Não é uma lei. Isso aqui é uma resolução que tem poder de regulamentação, poder de regulamentação. Qualquer outro produto que não atenda a esse mínimo não pode ser chamado de chocolate, tem que ser chamado de qualquer outra coisa. E se a empresa quiser, ela pode colocar embaixo assim, sabor chocolate, tá? Mas isso daqui não é a novidade mais quente que a gente tem, e agora vem a parte que eu mais gosto. Em 2019, pouquinho tempo atrás, né? 2019, nós começamos a vivenciar uma nova era de produtos de chocolate através desse cara aqui, ó. PL 1769. O que é isso, Fábio? Projeto de lei, tá lá no Senado Federal, 1769. Essa daqui é a lei que determina, obriga aos produtos que querem ser chamados de chocolate de terem alguns requisitos mais duros, vamos dizer assim, do que o que a RDC tinha antes. Até antes, na verdade, ó, esse projeto de lei, como eu disse, é projeto de lei, ele está em tramitação. Só que está numa tramitação mais avançada, já está num ponto muito bom. Vocês já viram que nos supermercados, nas lojas aí que você frequenta, os produtos, as barras de chocolate, os pacotes de chocolate, que não tinha percentual de cacau, já estão tendo? Você já viu isso? Coloca sim ou não aqui para mim. Se você já viu sim, se você nunca viu, bota não, não tem problema, porque isso é coisa nova, tá? Tem gente que pensa que chocolate que tem percentual na embalagem é um chocolate nobre. Cara, não existe chocolate nobre. Quem diz isso é a lei. Ou é chocolate ou não é, tá? E esses percentuais que estão vindo nas embalagens a partir de agora, que você está vendo, nada mais é do que as empresas, as indústrias grandes e pequenas, começando a se adaptar com esse camarada aqui, ó. Não tem nada a ver com chocolate ser bom ou ser ruim. Tem a ver com ele atender à legislação. Um dos itens que essa legislação manda é item obrigatório colocar na embalagem o percentual de cacau. Tem que ter lá. Então, cuidado para vocês não acabarem sendo enganados aí pela indústria, porque eles estão botando um percentual na embalagem e vocês estão achando que isso daí é porque o chocolate agora é nobre. Não existe. Primeiro, vocês nunca mais vão falar chocolate nobre na vida de vocês. Vocês já entenderam que é chocolate. Tá, mas que exigências são essas do projeto de lei 1769? Esse projeto de lei 1769 não é novo. Quem é meu aluno do curso Chocolate Masters já sabe isso, ó. Eu já falo disso desde 2016. Dentro do meu curso, eu já falo sobre isso aqui. Dentro do curso, desde 2016. A gente já está em 2021. Já tem 5 anos que eu falo disso. Em 2015, uma senadora chamada Lídice, acho que é Lídice Maria, Lídice alguma coisa, ela entrou com esse projeto, não com esse, ela entrou com um projeto de lei para aumentar o rigor com relação ao percentual de cacau de chocolates. Só que o mandato dela acabou e como o projeto de lei não foi para frente,
ele caiu ali. E em 2019, a Lídice é da Bahia. Em 2019, veio um cara chamado... olha só eu falando do cara. Zequinha Marinho, se eu não me engano, que é do Pará, usou a base do projeto de lei da Lídice e criou o projeto de lei 1769/2019, com as exigências que ela tinha proposto na época e mais algumas coisas. Hoje nós temos o projeto de lei 1769 em estágio avançado de aprovação. Ele agora foi para o Senado, ele estava na CTFC, que é a Comissão Técnica e Parará Pororô, que tem algumas coisas que eles avaliam, e já está na fase de aprovação do Senado. Está próximo de acontecer isso. Uma das exigências é obrigatório colocar o percentual de cacau nas embalagens com letra nítida, com tamanho tal e etc. Então, as empresas estão botando o percentual, não é porque está bom o chocolate, melhor chocolate, é porque ela tem que cumprir. E não é porque o chocolate tem percentual que ele é nobre. Não, se ele é chocolate, ele é bom, tá? Para usar. Ele precisa fazer temperagem e tudo mais. Quais são os outros critérios? Antigamente, na RDC, a gente só tinha esses dois, né? 20% para o chocolate branco e 25% para os demais com relação ao sólido de cacau. Agora a gente continua com 20% de sólido de cacau para o chocolate branco e a gente continua com 25% não para os demais, e sim para o ao leite. E ainda assim, chocolate branco, além dos 20% de cacau, ele ainda vai ter que ter no mínimo 14% de leite. É lei, tá? É lei, tem que ter. O chocolate ao leite tem que ter 25% de sólido de cacau no mínimo, mais 14% de leite também, tá? E os outros chocolates, Fábio? Bem confuso. Porque eu vou escrever. Aproveita para escrever também junto comigo. Eu vou escrever aqui embaixo. Chocolate. Não existia definição entre chocolate amargo e meio amargo. Os dois estavam dentro dessa classificação de acima de 25. Agora o projeto de lei 1769 já traz isso para a gente. Meio amargo e amargo. Chocolate meio amargo tem que ter no mínimo, obrigatório, 40% de sólidos de cacau, sendo que pelo menos desses 40, vou botar uma ponto e vírgula aqui, 15% tem que ser manteiga de cacau e 14% tem que ser matéria seca livre de gordura. Olha lá, você prestou atenção no que eu falei no início do que era chocolate? Eu falei que ele é composto de manteiga de cacau, massa de cacau e cacau em pó. Matéria seca livre de gordura, 14%. Manteiga de cacau não entra nesse quesito. O que entra nesse quesito aqui? A massa de cacau, que é uma matéria seca livre de gordura, até mesmo porque a manteiga de cacau saiu da massa antes dela ser massa de cacau, né? Como que é o processo? Depois de que você colheu, separou os grãos, fermentou, torrou e não sei o quê, fez a massa de cacau, uma bolota lá, uma massinha mesmo. Isso vai para uma prensa, um tipo de prensa, onde depois que você aperta, sai um líquido. Esse líquido que sai é a manteiga de cacau e o que fica é seco, é a massa de cacau. Então, meio amargo tem que ter no mínimo 40% de sólidos de cacau, que pode ser distribuído nesses 3 itens, manteiga, massa e cacau em pó, desde que 15% seja manteiga e 14% seja matéria seca. O resto da distribuição fica livre. O amargo, no mínimo 60% de sólidos de cacau, desde que 25% seja de manteiga de cacau e desde que 20% seja matéria seca livre de gordura, tá?
Então, atenção, cuidado com o que você está vendo, tá? Porque você pode ser enganado. Chocolate é um composto de manteiga, massa e cacau em pó, não necessariamente com as três coisas. Por que não necessariamente com as três coisas? O chocolate branco, por exemplo, não tem massa de cacau e não tem cacau em pó. Se ele tivesse, ele não seria branco, né? Porque a massa e o cacau em pó são as coisas que dão essa coloração mais escura ao chocolate. No caso do chocolate branco, existe aqui, ó, cadê? Eu já escrevi, mínimo de 20% de sólido de cacau, ou seja, mínimo de 20% de manteiga de cacau, já que os outros dois sólidos de cacau são escuros. E aí tem o seguinte, até aqui tudo bem, né? Eu quero mostrar para você que chocolate, trabalhar com chocolate, não é pegar lá a cobertura, derreter, usar e você fala que você trabalha com chocolate, não. E também não é você pegar o chocolate, derreter, fazer temperagem e fazer os seus bombons, não. Falar que você trabalha com chocolate, não é você também fazer um Googlezinho rapidinho, não. Ó, é ter conhecimento de informação que vai te ajudar no seu trabalho prático, no seu trabalho teórico, nas suas vendas e na sua vida profissional, onde você quer chegar. Ou você acha que eu cheguei até onde eu cheguei hoje, só fazendo coisinhas assim, né? Tem mais uma coisa que eu acho que é super interessante e que muita gente vai reclamar, né? Muita gente, digo, empresa, que é, como eu disse, um dos requisitos é apresentar obrigatoriamente o percentual de cacau na embalagem. Tem que estar escrito na embalagem. Está escrito lá, o texto que está lá na lei. Tem que estar. Inclusive, eles colocam o exemplo da frase. Este produto contém X% de sólido de cacau, onde o X significa quantidade de cacau. Está escrito lá. E tem uma outra coisa que é bem legal, que aí vai ter uma galera que vai quicar também, não só as indústrias, mas algumas pessoas que utilizam. Quando o produto... Vou até tomar uma aguinha aqui, para dar um tempo de você assentar as informações. Quando o produto não atinge esses requisitos que a gente colocou, ó, quando ele não atinge esses requisitos, primeiro, ele não pode ser chamado de chocolate. Segundo, a RDC dizia que ele não podia ser chamado de chocolate, mas ele poderia ser chamado de produto, não sei o que lá, não sei o que lá, sabor chocolate. Só que o projeto de lei 1769, ele foi mais duro nisso. Ele escreveu lá, o Zequinha, e foi aprovado, que quem não atinge esses mínimos tem que obrigatoriamente escrever na embalagem. Eu não vou escrever aqui porque a frase é longa, mas preste atenção comigo aqui. Quem não atinge os mínimos tem que escrever na embalagem: este produto não é considerado chocolate pela legislação brasileira. Isso está escrito na lei e tem que ser cumprido. Este produto não é considerado chocolate pela legislação brasileira. Pasmem, meus amigos, é isso, tá? É isso que está acontecendo com o mercado. Agora tem um detalhe. Isso daqui, esse projeto de lei já está na sua terceira versão, né? Ele tem o texto inicial, tem uma primeira emenda e uma segunda emenda. No texto inicial, ele dava 365 dias de prazo para as empresas se adaptarem a partir do momento que a lei fosse oficializada no Diário Oficial. Na primeira emenda, esse prazo passou para 1.080 dias, ou seja, 3 anos praticamente, né? A gente sabe que mudar uma linha de produção de uma indústria, imagina Chocolates Garoto, imagina a Nestlé, imagina a Harold, imagina a Valéria, o tamanho da fábrica, o tamanho das máquinas, a programação que eles têm para fazer os produtos, eles realmente precisam de tempo para poder adequar tudo isso. Imagina a quantidade de embalagem que tem no estoque, que não tem as informações obrigatórias, que eles têm que dar fim nisso. Então, propôs-se 1.080 dias de prazo, a partir da divulgação da lei, que ainda não foi divulgado, para que isso entre em vigor. Só que na terceira emenda, na terceira revisão,
Aí é que o bicho pegou. É por causa dessa terceira revisão que você já está vendo o percentual do cacau no seu chocolate. Esse prazo passou para 180 dias. Ou seja, ele não só reduziu novamente, como ele reduziu mais ainda. 180 dias, meus amigos, dá 6 meses. E aí vamos concluir essa ideia da seguinte forma. O projeto de lei já está no Senado para aprovação. Quando ele for aprovado, eu estou pensando aqui com a cabeça do cara que é o responsável pelo jurídico, pelo marketing das grandes empresas produtoras de chocolate. Pô, o projeto de lei está no Senado. Quando ele for aprovado, eu só vou ter 6 meses para mudar a minha linha de produção. Cara, eu não vou esperar isso aqui ser aprovado. Eu vou começar a me ajeitar. Porque na hora que ele bater o martelo, se eu esperar o Senado bater o martelo para eu começar a mexer, eu vou levar mais de 6 meses para me mexer e vou tomar multa. Então, eles já estão fazendo essa mudança para já se adequar à lei, para que, quando isso vier à tona, não terem problema. Detalhe, quer falar? O seu microfone tem hora que está falhando. Não sei se pode ser o cabo aí que não fala legal. Oi? 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 Detalhe. Essas informações todas que eu te passei na aula de hoje são informações de alguém que pegou, sentou, estudou a fundo para poder estar passando isso daqui para você, tá? E outra, esse projeto de lei, vou repetir, não está em vigor ainda, mas está em vias de, está bem próximo. Caso contrário, a gente não estaria vendo essa mudança nas gôndolas dos supermercados. Todo mundo acredita, ou melhor, todo mundo não, porque eu estou generalizando muito e eu já sei que vocês já não estão mais nessa generalização. Escreve para mim aí, não existe chocolate nobre. Muita gente acredita que o fato de eu ter estampado aqui o percentual de cacau diz que o chocolate é nobre. Você já entendeu que não é isso, tá? Porém, a Callebaut, a Cical em alguns casos, a Harold e outras marcas já indicam o percentual na embalagem muito antes disso aqui acontecer, desse projeto de lei, tá? Então, nesse caso aqui, não é por causa disso. Aquelas marcas que você já viu, sabia que não tinha informação e agora tem, provavelmente por causa disso. Aqui eu tenho exemplos de chocolates que você chamava de nobre, mas são simplesmente chocolate. Por exemplo, o chocolate Callebaut, né? Esse aqui é o Gold, é um chocolate saborizado de caramelo. Esse aqui é um chocolate excelente da Cical, linha Seleção. Ele tem o percentual de chocolate aqui, tá? Eu falei percentual de quê? Chocolate. Percentual de cacau. É chocolate. Esse daqui é o chocolate Gold. Ele não tem percentual de cacau na embalagem, mas é chocolate. E não é questão de ser nobre ou não ser nobre. É chocolate. A gente viu que não existe nobre. Existe chocolate ou não chocolate. Esse aqui, Gold, é também. Esse aqui não é chocolate. Isso aqui é cobertura fracionada ao leite. Inclusive, essa daqui é da linha Mais. A Cical tem uma linha chamada linha Mais. A linha Mais da Cical, ela foi criada exatamente com esse nome, porque ela tem mais do que as outras, as concorrentes. Ela tem mais sabor de chocolate. Por que o nome é linha Mais? Porque ela tem, além dos componentes normais de uma cobertura, que são aquelas coisas que não tem de cacau, de gordura de manteiga de cacau, de massa de cacau, a cobertura mais tem uma quantidade de massa de cacau. Por isso ela chama Mais. Então, hoje você já viu, já aprendeu o que é chocolate e o que não é, como que você escolhe chocolate de cobertura para fazer suas receitas, e já tem uma série, uma pancada de tema polêmico para você discutir com seus amigos e amigos confeiteiros. Beleza? Então,
faça um print, poste nas redes sociais, me marca, @chefe Fábio Correia, vou adorar ver. Bota a nossa hashtag, ó, hashtag Correr nas Veias. Um grande abraço para você e tchau!